Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Oliveira do canal SOS Matemática. Hoje eu vou falar sobre um conteúdo muito simples sobre função, que é notação, domínio, contradomínio e conjunto de imagem de uma função, ok? Vamos lá. Bem, eu vou começar pela notação. Observe que eu já fiz a notação aqui, ó, uma função de A em B, ou seja, que informações eu posso ter com isso? Que os elementos do contradomínio, o A é o conjunto de saída das setas, podemos chamar de domínio, e o B é o contradomínio, é o conjunto de chegada das setas, das relações. Então eu posso dizer que os elementos pertencentes ao conjunto A são esses elementos aqui descritos nesse exemplo, 0, 1, 2, 3. E o contradomínio, que é o conjunto B, nós temos aqui, eu posso dizer que Y são os elementos pertencentes a esse conjunto. Então vai estar dentro desse conjunto aqui. Então eu posso dizer que o Y é a imagem, né, que está dentro do contradomínio. Só que essa imagem ela depende de uma lei de formação ou de uma notação de função, como vocês queiram chamar. Então, aqui é o exemplo, eu tenho uma função onde essa relação vai de A para B e a imagem ela tem a lei de formação 2x menos 1. Como os elementos do conjunto A, esses elementos aqui, ó, que nós chamamos ele de x, pertencentes ao conjunto A, e a nossa imagem vai estar aqui dentro, né? Vamos até ver depois quem vai ser a imagem. Nesse caso aqui, a imagem vão ser esses elementos. Então observe que a imagem está dentro do contradomínio. Então nós vamos representar, vou representar através de um diagrama de Venn. Vou representar aqui um conjunto A, conjunto B. A gente coloca os elementos do A, o 0, o 1, o 2 e o 3, ó, que estão descritos aqui. E os elementos do conjunto B, que é o contradomínio, que são todos esses elementos, o menos 1, o 1, o 3, o 5 e o 6. E aí, para nós acharmos qual é a relação de correspondência, a gente precisa obedecer essa lei de formação. Só lembrando que essa lei de formação, às vezes, muitas vezes não está y igual a 2x. Às vezes pode estar assim, f de x igual a 2x menos 1. Então ela pode ser representada dessa forma aí, ó. F de x é igual a 2x menos 1. E se indica que nós temos os elementos, o x como uma variável independente e o y é variável dependente, porque vai depender desses valores de x para ser substituídos. Então aqui a gente pode já até descobrir quais são essas imagens, fazendo a substituição. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, se o x for 0, aqui nós temos 0, 1, 2, 3. Então, 0, 1, 2 e o 3. Se o x for 0, então nós vamos ter aqui uma imagem, obedecendo essa lei de formação, 2x menos 1, 2 vezes o x, que é 0, menos 1. 2 vezes 0 dá 0, 0 menos 1 dá menos 1. Então eu tenho essa relação do 0 para o menos 1. Quando o valor aqui de x for 1, então nós temos a imagem sendo 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1 dá 2, 2 menos 1 dá 1. Então a imagem do 1 é 1. E quando x for igual a 2, nós temos 2 vezes 2 menos 1. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. A imagem do 2 vai ser o 3. Desculpa. E quando o x for 3, vai ficar 2 vezes 3 menos 1. 6 menos 1 dá 5. Então a imagem do 3 vai ser o 5. Então observe aí que nós montamos uma relação de A em B baseada nessa lei de formação, 2x menos 1. E eu posso definir aqui, ó, como eu já falei para vocês, eu vou representar o domínio de uma função por df. D de domínio, f dessa função, no caso aqui nós temos uma função de A em B. Só uma coisinha que eu lembrei também. Alguns livros, alguns autores, eles usam essa notação dessa forma aqui, ó.
É a mesma coisa. F é uma função de A em B, onde o A é o domínio e o B é o contradomínio. Bem, como já foi falado aqui várias vezes, o domínio dessa função é o conjunto A. Quem é o conjunto A? Então eu tenho 0, 1, 2 e 3. O contradomínio, ou seja, a representação simbólica CD, contradomínio da função é o conjunto B. Quem é o conjunto B? Menos 1, 1, 3, 5, 6. Só que o conjunto imagem dessa função, são aqueles elementos que vão receber essas setas aqui, ó. Recebeu a seta aqui, então esse aqui, ó. Isso aqui é o conjunto imagem. Então nós vamos ter o menos 1, o 1, o 3 e o 5 somente. Então nós temos aqui a notação que pode ser representada dando o domínio e o contradomínio. Nós temos a representação através de uma lei de formação ou uma notação da função, ou lei de formação, como queira chamar. E nós encontramos as relações a partir dessa lei de formação. E daí também podemos definir quem é o domínio da função, quem é o contradomínio, quem é o conjunto imagem. Só lembrando, o domínio é o conjunto de onde partem as setas, que é definido aqui logo no início aqui, ó, uma função de A em B. E o contradomínio é todo o conjunto que recebe essas setas. E o conjunto imagem somente aqueles elementos que recebem as setas. Então, nesse caso aqui, observe que o conjunto imagem, ele é um subconjunto do contradomínio. Ok, gente? Então, essa é a primeira aula. Eu espero que vocês aproveitem bastante. Pode estudar aí. Até mais.